Como é que tá as coisas? Vamos fazer uma Ah, live não agora? pode reclamar não, né? Então, vamos Essas lá, né? novidades aí. É isso aí. Bom, nós vamos falar um pouco sobre o papel do homem na família, não é isso? Isso. Fizeram dois homens aqui, dois papais, né? Para falar dos seus papéis de marido, de esposo, né, na família. Mas podemos começar rezando. Você pode puxar uma oração para nós aí. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis, acendei neles o fogo do vosso amor, enviai o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis, com a luz do Espírito Santo, fazer que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre de sua consolação. Por Cristo Senhor nosso. Amém. 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 Boa noite aí, pessoal que está aí chegando, né? Diego, André e outros mais que estão conosco aí nesta live dessa noite. Bom, Lucas, o tema é bem provocador para nós homens, porque eu vejo que a masculinidade ela tem entrado numa crise, né? Não sei o que você vê disso, mas a gente vê que os homens não têm sido homens de verdade, né? Homens como tem que ser. Então, eu acho muito providente a gente falar desse assunto, até para tentar clarear para nós homens o que é o nosso papel, o que é a nossa função, né? Neste mundo, principalmente como pai e como marido e como esposo, né? Eu acho que é mais ou menos isso que a gente precisa partilhar com as pessoas aí. Tomara que alguns homens possam entrar e participar também, né? Mas as mulheres também podem, às vezes, pôr perto do marido, perto do namorado, para eles também ouvirem um pouco da nossa partida. Mas que bom, o que você acha disso, né? Dessa questão da crise da masculinidade hoje, os homens às vezes não estão sabendo muito bem seus papéis, né? Assim, o que eu acho, sabe, Du? É tudo envolvido, assim, um processo de muitos e muitos anos de desconstrução, porque um fato, assim, aqui a gente não está para falar bem do homem e falar mal da mulher. Não, nós nos completamos. E o que eu mais vejo hoje com o crescimento do feminismo, né? O feminismo hoje vai desconstruir as coisas que Deus, muitas das coisas, construiu. Como assim? O que eu vejo é assim, a gente tem aquilo que Deus ordenou. E tirar o ordenamento de Deus, muitas das vezes nós ficamos mal. E aí a gente vê na sociedade como está mal. Por quê? Aqui, eu não sou contra o feminismo, falar que mulher tem que ser menor que homem, não. Aqui eu falo o seguinte, nós temos que saber o nosso papel. E não saber o nosso papel hoje nos deixa totalmente maus. Por quê? Uhum. O homem não sabe o que tem que fazer e a mulher não sabe o que ela tem que fazer. Fica as mulheres querendo ser homem e os homens, muitas das vezes, não querendo ser mulher, mas querendo as comodidades. Já que ela quer assumir, ela assume e eu não quero assumir o meu papel. É isso que eu vejo. Você está travando? O que é? O Du tá meio travado. E aí, pessoal, assim, para não deixar todo mundo um pouco sem A conversa. minha internet está dando uma travadinha, não sei se agora vocês estão me vendo direito. Então, agora voltou. Aí, ó. Eu acho que é isso mesmo, assim, há uma engenharia
né, tentando deturpar ah, as nossas missões, né, o nosso papel no mundo, né? E tentaram também transformar homens e mulheres em inimigos. Na verdade, nós não somos inimigos. Eu queria pegar um texto da Palavra de Deus, a carta de São Paulo aos Efésios, porque nós estamos falando de papel do homem na família, né? Para nós, a família, ela é fruto de uma relação homem e mulher, né? Fruto de um casamento, né? Ou seja, o homem deixará seu pai, sua mãe, se unirá à sua mulher, e os dois vão ser uma só carne, e os dois vão formar uma família. E o homem maduro é o homem que está em condições de formar uma família e de ser pai, de ser esposo, né? Esse é o homem maduro. Mas São Paulo, na carta aos Efésios, ele fala do papel do homem e da mulher. E eu acho até para a gente entender um e outro, é bom falar dos dois, né? Como você mesmo disse aí. Cada um saber o seu papel, cada um saber a sua missão, né? A sua função no mundo. Mas São Paulo diz o seguinte, em Efésios 5, 21. Sujeitai-vos uns aos outros no temor de Cristo. As mulheres sejam submissas a seus maridos como ao Senhor, pois o marido é o chefe da mulher, como Cristo é o chefe da igreja, seu corpo da qual ele é o Salvador. Ora, assim como a igreja é submissa a Cristo, assim também o sejam em tudo as mulheres aos seus maridos. E maridos, amai as vossas mulheres como Cristo amou a igreja e se entregou por ela, para santificá-la, purificando-a pela água do batismo, com a palavra de Deus, para apresentá-la a si mesmo, toda gloriosa, sem mácula, sem ruga, sem qualquer outro defeito semelhante, mas santa e irrepreensível. Assim os maridos devem amar as suas mulheres como a seu próprio corpo. Quem ama sua mulher, ama-se a si mesmo. Né? Bom, esse texto é o texto mais explícito na palavra de Deus sobre o papel do homem e da mulher na família, que é o casamento. Né? Mas, ao mesmo tempo, é o texto mais criticado por essa linha de pensamento feminista que tenta deturpar. Por quê? Porque as pessoas não leem todo o texto. Elas leem pedaços do texto que fala a mulher seja submissa ao seu marido, né? Como a igreja é submissa a Cristo, e para nisso. Claro, né? Se a gente não aprofundar e não discutir, a gente vai achar que a mulher tem que ser escrava do marido, que a mulher tem que ser obediente ao marido, e o marido é o chefe, o marido é aquele que manda, né? Ou seja, a mulher é a serva, o marido o senhor. Mas não é isso que São Paulo está dizendo, né? Ele vem falar de uma relação. E ele compara a relação Cristo e igreja. É uma relação muito profunda. E uma relação de amor. A relação Cristo e igreja é uma relação de amor. E não de dominação, não de chefia, não de serviço, mas dominação de amor. Eu estou lendo um livro de São João Crisóstomo, que fala Casamento e Vida em Família. Esse livrinho aqui, um livrinho muito bom. E ele fala da questão da mulher ser submissa, e que é esse o chamado mesmo, a missão da mulher, né? Mas quando ele fala dos homens, e nós estamos falando dos homens, ele diz, marido, diz, amai as vossas mulheres como também Cristo amou a igreja. Bom, aqui está a condição da mulher ser obediente ao marido. Ele fala assim, queres que tua esposa seja obediente a ti como a igreja é a Cristo? Então, tem para com ela o mesmo cuidado providencial que Cristo tem com a igreja. Então, a primeira coisa que ele fala é do cuidado. Cristo cuida de nós. A igreja somos nós, a esposa. Cristo cuida de nós. Então, a primeira coisa que o marido tem que fazer pela esposa é cuidar dela. Né? Cuidado com ela. E mesmo que seja necessário dar tua vida por ela, sim. E até suportar e passar por sofrimento de qualquer tipo, não te recuses. É o que São João Crisóstomo está dizendo para nós homens. Se for preciso morrer, que a gente morra. Se for preciso passar por sofrimentos, que a gente possa passar e suportar por causa da esposa. Aí tem uma parte aqui, Lucas, que fala uma coisa interessante. Quando ele fala, no versículo 26, né?
para santificá-la e purificando-a. Cristo, que é o homem, a igreja, que é a mulher, a igreja somos nós, eu, você e todos nós. Na relação, a igreja é a que está suja, a igreja é a que está numa situação de, inclusive, pecado, né? Pedi para falar o nome do livro, é Casamento e Vida em Família, de São João Crisóstomo. Olha o que ele diz para nós homens. A igreja não estava santificada. Ela tinha manchas, era feia e sem valor. Aí ele diz, seja qual for a sua esposa, jamais tomarás uma esposa como Cristo fez quando se uniu à igreja. Ou seja, por mais que a gente tente também amar como Cristo, nós nunca vamos dar conta. Porque nós, a igreja, somos a parte pior da relação. E nós, homens, quando escolhemos a nossa esposa, ela não é a parte pior da relação. Então, a responsabilidade do homem de amar a sua esposa é muito grande. Por quê? Porque nós temos que amar como Cristo alguém que é melhor do que nós em relação a Cristo. Se eu pegar a igreja que peca, que ofende Jesus, que não se importa com ele, que é infiel, e ele ama mesmo assim, e nós homens temos que amar uma esposa que às vezes tem os seus defeitos, mas que não se compara na relação Cristo-igreja. A nossa esposa é muito melhor para nós do que nós somos para a igreja, concorda? Verdade. A Mariana, por exemplo, sua esposa, ela pode ter defeitos, ela pode ter muitas coisas que ela às vezes faz que te desagrada. Mas ela é muito melhor para você do que nós somos para Jesus. E Jesus nos ama sendo a gente como a gente é. Imagine só se nós não temos que amar a nossa esposa. Então, eu sempre falo muito dessa palavra, que tem que dar a vida, tudo, mas eu nunca tinha parado para pensar que a minha esposa é muito melhor para mim do que eu sou para Cristo. E se Cristo me ama, eu tenho que amar ela do mesmo jeito. E amar alguém que é mais fácil de amar do que Cristo nos ama. Ou seja, nós merecemos muito menos amor do que a minha esposa merece meu amor, porque ela faz também por onde eu amá-la, né? E muitas das vezes a gente não faz por onde amar Jesus, né? Assim, eu nunca tinha escutado isso, né? Essa é a primeira vez que você está falando isso. Eu também nunca tinha, eu nunca não li esse livro. E pensando assim, sabe, Du, é uma coisa assim extraordinária, que Jesus sabe de tudo. Jesus é aquele que realmente é Deus, não erra, né? Nós erramos, nós muitas das vezes trocamos os pés pelas mãos, mas Deus não. E com esse pensamento, olha, assim, uma coisa que eu escutei, eu não sei de quem, e assim, eu até peço perdão, que foi uma vez eu escutei muito tempo, fala assim, que a gente não sabe nem o que, por exemplo, o significado das palavras, né? Por exemplo, submissão. O que é uma submissão? Missão é uma missão dada por alguém. Por exemplo, a gente é do exército. Um exemplo. Missão dada é aquela que vai combater alguém, né? E muitas das vezes a submissão é uma missão um pouco inferior. Não é um caso de ser... A palavra fala, mulheres sejam submissas ao vosso marido, mas não é uma submissão de querer falar assim que ela é pior. É porque ela tem uma missão diferente na nossa vida. E entendendo isso, a gente vê com outros olhos. A gente, muitas das vezes, a gente nunca entende as coisas. Por quê? Porque a gente sempre está preocupado do que vai achar, ou a gente não entende as coisas na sua raiz, e não conseguindo entender a raiz, a gente fica, muitas das vezes, como marionetes nas mãos das pessoas. Por quê? Entender, depois que eu entendi disso, que a submissão da mulher não é a questão de ser menor, mas é uma missão diferente, minha vida, em questão da minha esposa, eu vi de outro olhar. Porque é muito difícil mesmo. O nosso, se a gente for olhar, a gente ser a igreja para Cristo, nossa Senhora, a gente vê
pela nossa igreja. Muitas das vezes a gente vê tantos pecados e a gente fala assim, nossa, e Cristo ainda ama. Mas aí a gente vai ver, não. A mulher em si ela é menor. A missão é diferente, porque ela nos amar é muito menor do que amar a igreja, teoricamente. Isso, sim, Com certeza. muito belo e muito bonito, né? É. E essa questão da submissão que você disse, né? É como que um suporte, né? É no sentido de sustentar a missão do homem. Né? A mulher tem a missão de sustentar a missão do homem. No entanto, o homem é a cabeça, como Cristo é a cabeça da igreja, a igreja é o corpo, a mulher é o corpo. O corpo, ele sustenta a cabeça conduz o corpo, mas o corpo sustenta a cabeça. Então, na relação é a mesma coisa. O homem é a cabeça, que é sustentado pela mulher, no sentido de apoio, porque, na verdade, quem tem que dar o sustento é o homem, né? Ele tem que ser o provedor, né? O provedor da família, né? Mas só que entendendo que ele conduz e ela dá o suporte para ele conduzir, né? Sozinho ele não consegue conduzir sem ela. E ela também, sem a cabeça, ela fica desnorteada. E é o que acontece com muitos casamentos. As pessoas perdem a noção da sua função, então ficam perdidas. Um corpo sem uma direção da cabeça é um corpo desnorteado. E uma cabeça sem corpo é uma cabeça que vai morrer, que não vai dar conta. Então, querendo ou não, quando a gente não entende o nosso papel, a gente se perde. Só que nós, homens, e é para nós que nós estamos falando hoje, né? Senão a gente também vai falar um pouco, né? Mas para nós, homens, nós precisamos entender que o nosso papel é o papel de amar. Amar mais do que a mulher nos ama. Amá-la mais do que ela mereça ser amada. Porque é assim que Cristo ama a igreja. Cristo nos ama mais do que merecemos. E nos ama muito mais do que amamos Ele. E às vezes a gente encontra homens que estão preocupados consigo mesmo. E aí por isso que a masculinidade está numa crise, porque é homem carente, homem preocupado em receber. E na verdade não. Na verdade, o homem é aquele que ama. E olha, né? Se esses dois papéis estiverem bem definidos, bem resolvidos, a gente consegue ter uma família mais estruturada. As coisas começam a colocar lugar. A Camila até colocou aí, né? O casamento e os filhos ficam perdidos com a inversão dos papéis. É verdade. E hoje há um desnorteamento, há uma confusão. Por quê? Porque o homem não ama como ele tem que amar. E ele quer uma esposa, né? E olha que interessante que São João Crisóstomo fala aqui. Que os servos, ver se eu vou achar aqui rapidinho. O servo, aqui, ó. O servo, ele é até submisso, ele até segue a direção do chefe, né? Mas se é o servo, se é um chefe muito mau, coisas desumanas, né, do seu escravo, esse escravo dá uma hora de fugir. Olha o que São João Crisóstomo diz. Que satisfação o marido pode ter ao viver com a esposa como se fosse uma escrava e não com uma mulher dotada de livre-arbítrio. Sofra tudo por causa dela, mas nunca deixe em desgraça, pois Cristo nunca agiu assim com a igreja. Sofra tudo por causa dela. Deus nos chama numa relação de homens com as nossas esposas, de homens que estão dispostos a sofrer por elas. E não ficar com carências e timidez, querendo que a esposa faça para mim isso, faça para mim aquilo. Não. O homem é aquele que vai sofrer. E a mulher é aquela que vai ser amada. João Paulo II fala na Teologia do Corpo, Lucas, que no papel homem e mulher é o seguinte: o homem é quem ama, a mulher é quem é amada. E preciso entender isso. O homem é aquele que dá a vida, aquele que morre na cruz, aquele que se sacrifica, e a mulher é aquela que é amada. E assim a mulher vai ter segurança no marido, coisas que hoje em dia as mulheres não estão tendo nos homens. Vai ter no marido confiança. Se você perguntar para uma mulher assim, e aí tem mulheres assistindo aí, elas podiam até responder aí nos comentários. Você teria dificuldade de ser submissa a um homem que dê a vida por você, que é capaz de esquecer dele mesmo por sua causa, que não se preocupa com nada para ele, tudo para você, mulher?
E uma mulher teria dificuldade. Na verdade, Lucas, é isso que a mulher espera. Por que a gente vê tanto problema? Porque, primeiro, ensinar as mulheres que elas não precisam de homem. É mentira, elas precisam do homem. E os homens ficaram frouxos. Começaram a ficar egoístas. E aí virou um problema. Só que quando o homem está disposto a amar e dar a vida, é tudo que a mulher quer. Ela quer segurança, ela quer responsabilidade, ela quer a certeza de ser amada. É isso que ela quer. Se ela tem isso do esposo, ela vive uma vida tranquila. Agora, o problema é que às vezes não tem encontrado isso no mundo. E olha, os filhos precisam dessa relação. Filho, quando vê marido e mulher, pai e mãe, vivendo bem essa relação, eles se sentem seguros. Por que há tanto problema na adolescência, automutilação, droga? Por quê? Porque são filhos que cresceram nessa geração de pai e mãe querendo disputar quem é melhor, quem sabe mais, quem ganha mais, e ao invés de cada um entender o que é o meu lugar, o que eu tenho que fazer para dar segurança para meus filhos, para dar para meus filhos amor verdadeiro. E homem, hoje nós estamos falando para nós, homens, nós precisamos aprender a amar. E amar colocando nossa vida em último plano, em último lugar. Né? E amar livremente. É isso que a gente precisa entender. As mulheres estão dando joinha aí, deve ser que elas são capazes de ser submissas, né? Sua esposa falou aí, ó, que ela é capaz de ser submissa a um homem que tem vida por ela. Sim, o que eu vejo, sabe, Du? É assim, a gente falando desse jeito, internet, cara. Algumas pessoas até ficam assim, mas não vou pensar a hora nenhuma em mim. A questão não é pensar em mim. Porque a gente pensa na gente. Só que a gente está esquecendo de pensar no outro. E viver para o outro. A gente não vive mais pela pessoa da gente. Não assim. Você vê assim, uma disputa dentro da casa. Você falou muito bem. Parece que não são casados, não tem amor. São inimigos que querem disputar entre eles quem que é melhor. Eu recebo mais, então eu mando porque o dinheiro é meu. Eu posso mais porque eu sei mais. Eu faço isso, eu faço aquilo. Não. Você dá um exemplo muito bom de quando você fala para casais para nós, de um tio seu, né, que tinha 2 carros. O velho ficava para ele e o novo ficava para a esposa. Porque o novo não vai estragar. O velho estraga com ele e ele se vira. E a gente tem que começar a entender isso. Não é que eu não posso ter as coisas. Eu tenho que entender que o melhor não é para mim. Nossa, mas isso hoje no mundo é tão difícil. Coitado do homem, né? Trabalha tanto, nossa, né? Fica essas conversinhas assim, de frouxo. Tipo assim, eu não vou morrer se eu vou ter que deixar meu carro com a minha esposa. Eu não vou morrer se eu não puder fazer certas coisas. Uma hora ou outra eu faço. E se não fizer, não fez. Só que hoje não se pensa assim. Porque, mas hoje se vê não a felicidade inteira. Se vê só o bem-estar. Só vê o momento. E o momento passa. A eternidade não passa, né? E uma relação de egoísmo, né? Aquelas frases que a gente vê de autoajuda, que ao invés de ajudar, só atrapalha, né? Se eu não me amar, quem vai me amar? Né? Eu mereço ser feliz, né? Eu mereço ser feliz, né? Eu preciso cuidar de mim para dar conta de cuidar dos outros. Isso é tudo conversa. Porque nós não fomos criados para isso. Nós somos criados para amar como dom. Alguém que se doa, que se dá. Mas eu não tenho que receber nada. Olha, se eu estou disposto a amar de verdade, me doar, eu vou ser recompensado. Isso é algo automático. Agora, quanto mais eu me fecho em mim mesmo, na minha vontade, no meu querer, e às vezes entro nessa ideia de que eu tenho que pensar em mim, mais eu vou me tornando uma pessoa vazia. E é o que tem acontecido. A gente encontra pessoas casadas, homens casados vazios, que às vezes deixam se levar pela pornografia, deixam se levar pelo adultério. Por quê? Porque estão tão preocupados consigo que essas coisas que são de pessoas egoístas, porque
a fornicação, o pecado na sexualidade na vida do homem, é um ato egoísta, né? Um ato de satisfazer a si mesmo. Mas isso é um reflexo de um homem que está pensando nele, né? Agora, quando a gente sai de si para pensar no outro, e aí eu tenho, primeiro a minha esposa, é quem eu tenho que amar primeiro. Primeiro eu vou amar ela. Eu me caso para ser um com ela, ela é parte de mim, né? Ela é meu corpo. Quem ama sua esposa, ama-se a si mesmo, aqui nesse trecho diz da palavra, né? Então, ou seja, se eu passo a amar a minha esposa, em primeiro plano, segundo plano, vem os meus filhos, né? Ou seja, eu cuido dela para que ela possa cuidar dos meus filhos, né? E aí depois vem eu, olha, eu vou conseguir me libertar, isso é fato, de muitas coisas que às vezes eu estou lutando para me libertar, mas quando eu fico naquela luta pensando em mim, eu não consigo me libertar. Uma das coisas é a questão da sexualidade, né? Eu acho assim, sabe, Du? É, um dos meus apostolados dentro da comunidade é atender oração. E quando a gente pega pessoas, por exemplo, homens que estão fora do seu papel, e a gente instrui eles, a única coisa, a gente não reza, a gente não faz nada. A gente só fala o seguinte: volte para aquilo que Deus quer de você. Ser o marido que ama, quer dizer, é transformador na vida da pessoa. É assim, é uma coisa que parece que tira com a mão. Aí você fala assim, nossa, o que você fez? Rezou? Você fez aquilo? Não. Só ordenou a vida da pessoa como ela deveria ser. E quando a gente se ordena para aquilo que a gente tem que ser, simplesmente acontece. É o desabrochar. É a Aquilo que verdade. nós nascemos para ser. Porque a gente é assim. Eu tinha uma visão até pouco tempo atrás. Por que eu nasci? Por que eu nasci? Isso era uma pergunta que me vinha muito quando eu era mais novo. E aí, quando o Francisco nasceu, aí parecia que eu nasci para ser pai do Francisco. Só que Deus veio e falou assim, não, você não nasceu para ser pai do Francisco. Você nasceu para ser marido da Mariana. E aí sim, tem o Francisco, Maria Júlia e os outros que vieram. E aí sim, quando eu me ordenei nisso, veio uma paz interior dentro de mim muito grande. Por quê? Porque aí eu descobri para que o meu papel no mundo. Quando a gente não se descobre, a gente fica assim, perdido. Adultério, pornografia, tantas outras coisas que atrapalham o matrimônio, nada mais é porque você não se conhece. Não sabe por que você veio. Quando você encontra o porquê, você se ordena e fica mais centrado na vida. E quando a gente faz também esse exercício de me doar, de parar de pensar em mim, eu vou tendo mais força para vencer essas coisas. Porque a gente está falando da pornografia, e eu acho importante falar para nós homens disso, Lucas, porque é um mal que assola os homens, na maioria dos homens, né? Os homens hoje se tornaram quase que escravos, né? Estão viciados muitas das vezes na pornografia. E uma das coisas que leva à pornografia é justamente a falta de conhecimento de si mesmo e do que para que você veio, né? Porque quando a gente se casa, forma uma família, eu sou da minha esposa. E no momento que eu me deixo levar pela pornografia, é um adultério, né? É uma questão de um adultério. Ah, mas eu vejo um vídeo, mas naquele vídeo eu estou desejando aquela outra mulher. É um adultério. E às vezes os homens entram nessa e depois não dão conta de sair fácil, né? Ficam presos nisso, não dão conta. Mas na medida que ele começa a aprender a amar e a esquecer mesmo, ele tem mais força. Porque aí quando ele está sempre fala assim, não, mas eu não tenho que pensar em mim. Eu não tenho que pensar em mim. Eu estou aqui para me doar, para ser bom, para ser alguém que vai dar e não receber. E olha, eu tenho rezado muito pelos homens em relação à pornografia. Porque a gente vê mulheres, e aí eu falo para os homens, mulheres frustradas na sua sexualidade, porque os homens não dão conta de amá-las o tanto que elas merecem e precisam, porque eles estão buscando pornografia. Quantas mulheres frustradas, porque o marido, às vezes, não tem mais aquele desejo por elas,
porque aquele desejo tem sido dividido com a pornografia. E olha, eu não sei se está travando a minha fala ou não? Você está travando para mim. Algumas vezes. Mas está dando para entender, né? A internet é muito ruim, viu, gente? Vocês me Dá. perdoem aí. Mas eu vejo assim, que tem homens que não perdem aquele desejo todo pela esposa porque divide o desejo com a pornografia. E aí a mulher não é mais aquela mulher que se sente realmente preenchida, que se sente realmente amada pelo marido na questão da sexualidade, porque o marido divide a capacidade que ele tem de se doar, de se entregar, de dar à mulher amor, né? Na sexualidade, ele divide com a pornografia. E bonito que João Paulo II fala na Teologia do Corpo, que na sexualidade é a grande prova, o grande sinal deste texto. Que ele fala o seguinte, que o homem tem que ser aquele que vai amar mais e a mulher aquela que vai receber mais amor. E na afetividade, na sexualidade, precisa funcionar assim, até mesmo para a mulher se sentir amada, para a mulher se sentir realizada na sua sexualidade. Porque são sexualidades bem diferentes, né? Então, tanto que você falou uma coisa no início, que me lembrei agora, Deus é perfeito. Deus não erra. Ele faz tudo certo. E se a gente olhar a relação homem e mulher, o homem, se for um homem que é disposto a amar mesmo, e amar muito, cara, ele vai fazer a mulher feliz em tudo, até na sexualidade. Porque até ali ele tem que esquecer dele, porque se ele pensar nele, ele rapidinho resolve o problema dele. Agora, se ele fala assim, eu estou aqui para me doar pela minha esposa, ele vai ter que se esforçar, se doar, né? Sair um pouco de si para que a mulher se sinta realizada, né, na sua sexualidade. Então, nós precisamos sair do nosso comodismo, senhores homens que estão vendo aí. Sair do nosso comodismo e entrar mesmo na nossa missão de amar nossas esposas. E de amar sem medidas, de amar de verdade. Quando eu for pensar na minha família, eu penso em mim por último. Penso em mim, mas por último. O Lucas deu o exemplo do carro, aí eu dou o exemplo da comida, da roupa nova. É o homem por último. Todo mundo tem que ficar bonito. Se sobrar, o homem às vezes veste uma blusa nova. Então, assim, nós somos o último. Nós somos aquele que vai, primeiro vai a mulher, depois vai os filhos, depois vai o pai, o marido, né? O esposo. Se nós homens não entendermos isso, nós vamos entrar numa guerra com a nossa esposa, uma batalha, e não vamos dar conta de crescer, né? De crescer no amor, de crescer na cumplicidade, na amizade. Né? Eu não sei se Deu uma travada aí, né? tá travando um pouquinho. Voltou. Mas pode falar. Eu sei que começou a falar e travou. Não estava falando, não. Você que estava falando aí, eu só falei que você travou. Tá travando aí. Mas, para falar assim, né? Então, Já para encerrar. dentro disso... Tipo, já para assim, já encerrando, né? Falar isso para os homens mesmo. Se hoje nós estamos aqui voltados para os homens, não é para falar que, lógico, a gente tá errado, não é porque a gente quer, muitas das vezes, é porque são tantas e tantas coisas que estão acontecendo para que chegasse a esse ponto, que estivéssemos homens mais frouxos, mas que a gente possa entender que isso, Deus muda o nosso coração. Se a gente quiser e a gente se entregar, Jesus vai fazer o milagre. A gente muitas das vezes fica assim, mas eu nasci assim da Gabriela, né? Eu nasci assim, vou morrer assim e vai ficar assim. E não é assim. A gente careca de saber. A gente, lógico, a gente pode... a gente vê que pode ser mais difícil, porque fazer cavalo velho para andar puxar carroça muitas das vezes é difícil, mas não é impossível.
né? A Uhum. gente tem esses ditados aí que pensa, ai, porque é assim, ai, meu pai não muda, ai, não sei quem não muda, porque não sei. Não, todo mundo muda. Só basta querer. Se a gente quiser, Claro. a gente muda. Aí o nosso coração, mas eu não sei, eu fui criado assim. Não, muda. A gente, lógico, eu posso dar. Eu tenho todo o esforço para fazer o Francisco um homem de Deus, um homem certo, um homem forte. Mas se eu um dia vier a falhar, ele tem as forças dele para querer mudar. Que isso possa adentrar no nosso coração, aqui nós homens. Ninguém aqui, o Du não nasceu perfeito, eu não nasci perfeito, os E nem membros sou da ainda comunidade perfeito. não nasceram perfeitos, mas nós queremos mudar. E com o querer mudar, Deus vê o nosso esforço e se esforça com nós. Mas quando ele não vê o nosso esforço, é muito difícil, porque quando um não quer, dois não briga, né? Se Deus não deu o livre-arbítrio, se eu não quero, ele não vai fazer a força. Então, que a gente possa entender Aí, isso mesmo. Nós, homens. E fala assim, hoje, se hoje essas palavras, tanto minha quanto do Dudu, mexeram alguma coisa dentro de você, é que hoje, nesse dia 25 de junho de 2020, nesse meio dessa pandemia doida, se não fosse essa pandemia, nós não estaríamos aqui fazendo live. Nós estaríamos lá no centro de formação fazendo um encontro lá. Mas Deus sabe de tudo. Mas se hoje nós chegamos aqui para falar isso para você, é porque Deus quer que você mude o seu coração. E quer mudar o seu coração. Porque aí sim, nós vamos tornar homens melhores. E aí sim, as mulheres vão se tornar mulheres mais fortes. E aí sim, teremos filhos mais fortes, um mundo melhor. com certeza. E assim, nas minhas últimas palavras, às vezes se alguém quiser mandar até alguma pergunta, a gente ainda pode responder. Mas o que eu quero dizer é que nós precisamos nos ajudar, sabe? Se nós, homens, com os nossos amigos, nos ajudarmos mesmo, que às vezes a gente fala tanta besteira um para o outro, tanta coisa desnecessária. Falar com o outro aqui, preocupa com a sua esposa, valoriza a sua esposa, né? Tentar trazer, o Lucas falou que ele atende pessoas e às vezes ele dá alguns direcionamentos, e a gente pensa que não, mas pequenas atitudes para sermos amigos que ajudam de verdade os amigos. Porque se a gente cria um grupo de homens capazes de ajudar uns aos outros a fazerem com que a sua esposa, ou que cada um ame mais sua esposa, eu tenho certeza que a gente consegue formar famílias melhores. Né? Então, meus irmãos, nós e até as esposas que estão aqui, pensando assim, meu marido tinha que estar ouvindo isso aqui, ele tinha que estar escutando o que eles estão falando. A primeira coisa é a oração. O Lucas falou, não é fácil mudar e não é mesmo não. Mas se a gente quer e a gente coloca em oração, Deus faz. Então reze. Não desista do seu marido, esposa. Reze por ele. E homem, não desista. Por mais que você às vezes tenha tido dificuldade, reze. Peça a Deus para te ajudar. Para que sejamos homens segundo o coração de Deus. Né? Ontem nós vemos isso na liturgia, né? Um homem segundo o meu coração. Que a gente possa ser o segundo o coração de Deus. Amar as nossas mulheres como Cristo ama a igreja, dando a nossa vida por elas. Dando a nossa vida pelas nossas esposas. Se assim fizermos, temos o que Deus quer. Agora, se fugimos do projeto de Deus, aí vamos colher os nossos próprios frutos. E olha, os nossos frutos são muito piores do que os frutos de Deus. Deus tem frutos melhores para nós, para as nossas famílias, para as nossas famílias, né, em si. Tá bom? Se tiver pergunta, eu acho que não tem, né, Lucas? Não chegou nenhuma, né? Não chegou, não. Então tá bom. Então é isso. Não sei se o Lucas quer falar mais alguma coisa. Acho que o tempo é esse mesmo. Né? Assim, só para complementar, né? Quem o Gildo falou, eu também falei, quem fizer um atendimento de oração, qualquer coisa, entre em contato com a gente aqui da Missão Orientação. Maria de Nazaré, pelos nossos telefones, aqui mesmo pelo Instagram, no direct. Assim, vocês
não estão desamparados, né? A gente muitas das vezes pensa que está sozinho, mas não, nós não estamos. Deus muitas das vezes nos usa para chegar E em olha, vocês de algum jeito. isso que o Lucas está falando, isso que você está falando é muito importante, que às vezes a gente está passando por um problema e não reconhece que precisa de ajuda. Olha, não tenha medo de buscar ajuda. Seu casamento está um fracasso, seu relacionamento está indo por água abaixo, não tenha medo de buscar ajuda. Busque ajuda o quanto antes, porque quanto antes você conseguir resolver, e olha, não pense você que é a gente que vai fazer, que é o atendimento. Não, é Deus. O movimento que a gente faz de ir atrás de ajuda, ele é um movimento de mostrar para Deus, Deus me ajuda. Eu estou tomando atitude. Eu não dou conta, mas estou tomando atitude. Eu estou buscando ajuda. Isso já é uma atitude que eu tomo para Deus vir me ajudar. Então você homem, você família, mas Deus quer ajudar você. Então aí pelo tanto meu Instagram, o Instagram da missão, pode mandar no nosso mensagens para gente, que a gente pode, de alguma forma, né, pelo menos rezar com você e clamar de Deus algo. O mínimo que a gente pode fazer é isso. Porque a família é um projeto de Deus, não é um projeto nosso. Isso é um projeto dele, ele quer cuidar das famílias. Amém? Amém. É isso aí. Então, né? muito obrigado, Lucas, pela sua companhia. Obrigado, o Du, né? Gostaria de agradecer o Eduardo, o pessoal do Núcleo Amor Fecundo, né? Também por nos permitir esse encontro. E, mais uma vez, agradecer a presença de todos. Essa foi uma live muito boa. A média de 20 pessoas nos assistindo toda vez. Muito bom. E, assim, que chegue onde precisa chegar essa formação nossa, né? Que a gente possa ser tocado mesmo pelo Espírito Santo. Nesse tempo que nós estamos vivendo, que estamos tão atribulados, com tanta informação desencontrada, que a gente possa se encontrar de um jeito que é com o nosso Senhor Jesus Cristo, pelas nossas orações, por tudo mais. Amém? Então é isso aí, né, gente? Agradecer a todos. A internet dele tá caindo toda hora. Tá, agora eu tô. Vamos rezar a Ave Maria, então, pedindo a Nossa Senhora que cuide de nós, pode ser? Deixa eu encerrar. Amém. Me ouviu? Ave Maria. Ave... Pode rezar, então. O seu não trava, o meu trava. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Amém. Então, pessoal, até semana que vem, se Deus quiser, né? Quinta-feira, às 9 horas, começa mais... Eu não lembro o tema de semana que vem, não. Mas vamos ter sobre família. Então, não esquece, não. Amém. Vem com a gente, que a gente vai chegar juntos ao céu. Amém? Tchau, Du. Tchau, pessoal. Com Deus.